Pai, estamos na Tua presença e pedimos que agora também nos fales pela Tua santa palavra. Nos ajude a expor a Tua palavra e que tudo que dissermos aqui seja para honrar e glorificar o Teu nome, que já é grandioso e glorioso por excelência, Senhor. Perdoa os nossos pecados, pois em nome de Jesus, o nosso Senhor, porque amamos agradecidos. Amém. Sou grato a Deus também pela presença do nosso bom Marcos Romualdo, né? Fez uma cirurgia no joelho, mas já está ali feliz, louvando a Deus. Né, Marcos? Vamos abrir as Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 2, versículos do 14 ao 26. Eu já preguei nesse texto, mas a mensagem que tem aqui é outra, tá? Tiago 2, do 14 ao 26. O tema da nossa mensagem é: fé e obra são conceitos antagônicos ou harmônicos? Fé e obra são conceitos antagônicos ou harmônicos? Vamos ler a Bíblia e vamos discorrer sobre esse assunto. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Os irmãos podem citar. Que texto interessante. Nós vamos tentar entender aqui, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, o que Tiago quis escrever. Já surgiram no meio do cristianismo, e esse assunto de fé e obras não é um assunto novo, é um assunto extremamente velho, antigo até, e já surgiu no meio do cristianismo muitos defensores de ambas as hipóteses, e até de hipóteses diferentes quanto a essa. Alguns exímios pregadores e mestres já pregaram no meio da cristandade que se o indivíduo não tiver obras, ele de fato não pode se salvar. Outros, ao contrário, dizem que o indivíduo é salvo única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, conforme o ensino geral das Escrituras. Ainda outros dizem e ensinam que essa é uma terceira via, que se o indivíduo não tiver uma fé necessária para se salvar, todavia, se ele praticar boas obras, no final Deus vai salvá-lo, porque isso seria justo. Quer dizer, seria injusto Deus não salvar uma pessoa que praticou tanta coisa boa. Então, alguns dizem que no final Deus vai dar um jeito de salvar essa pessoa que, mesmo que não tivesse fé em Jesus Cristo, praticou grandes coisas, boas obras e ajudou muita gente. Então, nós vamos tentar discorrer aqui sobre esse assunto, que é sempre um assunto novo, apesar de velho. Existia na igreja primitiva um livro de catecúmenos, eu estou dando um curso de catecúmenos para os meninos, para as crianças, e existia um livro chamado O Didaquê, o ensino de Jesus Cristo através dos apóstolos. E neste livro, já no início do cristianismo, se você ler, eu tenho esse livro, um livro muito antigo, de 2000 anos, se você ler esse livro, você vai perceber uma coisa, que os cristãos daquele tempo, eles ensinavam muito sobre obras e muito pouco sobre a fé em Jesus Cristo para a salvação. Havia uma perseguição muito grande da igreja, então eles enfatizavam muito o fato de você permanecer firme no meio da perseguição. Isso levou a outras ilações teológicas, como por exemplo
Não só ser firme na fé, mas praticar boas obras para se salvar. Então, essa discussão não é nova no meio da cristandade. Mas com a ajuda do Santo Espírito de Deus, nós vamos tentar desvendar aqui esse mistério. Eu dividi esse texto em 3 partes. Primeiro item, somente a fé sem as obras pode salvar alguém? Segundo item, Tiago cita personagens bíblicos para provar sua teoria. Vocês viram que ele citou Abraão, Raabe. E em terceiro lugar, por que Tiago escreveu esse trecho? Martinho Lutero tinha verdadeira ojeriza por esse trecho. Ele dizia, não sei como é que canonizaram essa epístola. Porque, segundo ele achava ela um tanto quanto tendida para o catolicismo. Não? O catolicismo ensina muitas obras, e outras religiões também. Vejam só como Tiago é veemente no argumento dele. No versículo 14 que nós lemos, ele diz, meus irmãos, presta atenção na leitura desse texto. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Olha a pergunta que ele faz também. Porventura, a fé pode salvá-lo? A fé pode salvar alguém? Sim ou não? Veja como essa discussão é velha e a gente ainda fica em dúvidas quando responde. A fé pode salvar alguém? Sim ou não? Sim. O que diz Paulo em Efésios 2, 8 e 9? Pela graça? Sois salvos pela fé. E isso não é em vós, é dom de Deus. Não é as obras para que ninguém se glorie. Então, a fé pode salvar? Jesus Cristo salva. A fé é o meio. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então é isso que Tiago está dizendo aqui. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Claro que não, né? A fé é o meio que Deus usa para nos levar a Cristo. Então a fé em si não salva. O Gilberto Gil tem aquela canção, né? Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Ele usa esse português, né? Do canto. Ou seja, é fé na fé. A fé em si, ela não tem poder mesmo para salvar. Quem nos salva é Jesus Cristo por meio da fé. Só que a fé salvadora não é nossa, é dada por Deus. A fé vem pelo ouvir. A fé vem, a fé não existe. Ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então Tiago faz esse apelo aqui veemente logo de início. E é interessante que ele vai insistir nesse assunto. Quando você lê esse primeiro versículo, a impressão que você tem é que ele está defendendo que o indivíduo só pode ser salvo pela fé. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Então ele vai trazer algumas outras coisas aqui sobre o problema da necessidade dos irmãos. Nos versículos 15 e 16 ele diz, e se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo. Que proveito vem daí? Ou seja, do que adianta você dizer que tem fé, se você está vendo uma necessidade diante de você, e você não se mexe, não faz nada? Quando você olha para Jesus Cristo, Jesus está cuidando da necessidade das pessoas. Ele não só pregava o Evangelho, como ele cuidava da necessidade das pessoas. Uma vez uma multidão estava com ele, e a Bíblia diz que ele moveu-se de compaixão por aquela multidão, que era como ovelha que não tinha pastor. E em outra ocasião, aquela multidão, os discípulos falaram para ele, Senhor, despede a multidão para que vão a alguns lugares e comprem alguma coisa. Jesus falou, não, dai-lhes voz de comer. E os discípulos falaram, mas como é que a gente vai alimentar uma multidão dessa se todo discípulo de Jesus é duro? Nós não temos dinheiro, né? Aí Jesus falou assim, aí chegou André, né? Vocês conhecem a história. Chegou André com um garoto com 5 pães e 2 peixes. Eu gosto muito de ver essa cena. Eu fico imaginando quando o André chega. O André é um sujeito que não falava muito, mas ele agia bastante. Foi ele quem levou o irmão dele, Simão Pedro, a Jesus. Foi ele quem levou os gregos para falar com Jesus. Então o André estava sempre fazendo alguma coisa, apesar de ser muito discreto. E nesse caso da multiplicação dos pães, né, chega André com um garoto com 5 pães e 2 peixes. Ele, Senhor, Jesus fala, dá-lhe voz de comer. 5.000 homens sem contar mulheres e crianças. Alimentar com o quê? 5 pães e 2 peixes. O André chega
chega com aquele garoto, né, talvez até abraçando ele: Senhor, esse garoto tem 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus olha para a cara dele, ele olha para a cara de Jesus, ele olha para a multidão e fala: mas o que é isso para tanta gente, né? Não dá nem para nós. Jesus falou: André, você acaba de resolver um problema. Manda todo mundo sentar que vai ter comida para todo mundo. Então Jesus multiplica pães e peixes e alimenta uma multidão que o seguiu e naquele momento não tinha condições de comprar comida. Quer dizer, Jesus cuidava das necessidades. E não só nisso, né? Hoje de manhã nós falamos sobre o filho da viúva de Naim. Jesus, movido de íntima compaixão, ressuscitou o filho daquela senhora que não tinha absolutamente nada para sobreviver e entregou a sua mãe, independentemente da fé daquela gente. Ele simplesmente fez por causa da compaixão dele. Então Jesus tinha compaixão das pessoas e auxiliava as pessoas. Paulo teve um ministério extremamente profundo, profícuo, muito grande. Mas ele nunca se descuidou de tirar oferta para os pobres da Judéia. Quer dizer, dentro do cristianismo, essa ideia é sempre muito veemente. Nós não podemos ser crentes egoístas. Na verdade, não existe crente egoísta. O crente egoísta é um conceito inexistente. Porque o crente tem que ser altruísta. O altruísmo e a fé cristã estão juntas. Eu outro dia citei aqui uma palavra que eu disse que é muito própria para o cristianismo, que é alteridade. O que é alteridade? Do latim, alter, o outro. Você não pode ser um crente sem pensar no outro. Você não pode ser um crente pensando em você mesmo. Aqui ninguém pode pensar em si mesmo. São conceitos que não se coadunam com a fé cristã. Ou você é uma pessoa que tem essa ideia de abençoar, de viver em função do outro, ou você precisa aprender muito de Jesus Cristo. Porque faz parte da essência do cristianismo pensar no outro, viver em função do outro. A Bíblia diz que nós devemos até considerar o outro sempre superior a nós mesmos. A Bíblia diz para a gente não viver para nós mesmos, mas para os outros. Os cristãos do primeiro século se destacaram muito porque eles cuidavam muito dos inimigos deles. O Império Romano levava os cristãos às arenas para serem devorados pelas feras, queimava os cristãos vivos. Era uma perseguição sem fim, era um negócio terrível. Mas quando alguma calamidade, algum terremoto, alguma coisa acontecia no Império, os cristãos iam para ajudar aquelas pessoas que os maltratavam. Quer dizer, os cristãos viviam em função dos outros. E Jesus disse, quando falou sobre o amor: amai vossos inimigos. Você sabe, eu fico pensando nessas coisas e me vem à cabeça assim, a impossibilidade disso acontecer humanamente. Eu não posso amar meu inimigo naturalmente. Eu quero matar meu inimigo. Não é verdade? Eu não tenho inimigo. Por isso pode se considerar exemplo de qualquer assassinato por minha parte. Jesus disse: orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. A oração que a gente tem vontade de fazer: Senhor, manda uma chuva de granito em cima deles. Senhor, faz com que a casa deles pegue fogo. Né? Mas o que Jesus manda a gente fazer é o quê? Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso são conceitos impróprios para o ser humano fazer por sua própria vontade. Só através da ação do Espírito Santo é que nós podemos fazer isso. Não é uma coisa humana, é uma coisa divina. É aquela coisa que Jesus dá o grande exemplo na cruz, quando ele está lá crucificado, e ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Meu Deus, aquela gente não sabia o que estava fazendo? Não sabia que estava maltratando um ser humano? Não sabia que estava maltratando uma pessoa? Não sabia que estava chicoteando um inocente? Não estavam se sentindo covardes por ter as armas na mão e uma pessoa indefesa na sua frente? Mas Jesus olha para eles e olha para dentro do coração deles, e aquela maldade não era assim, comum, normal e natural para se fazer sem que fosse orientado por uma força maior. Então Jesus diz para o Pai: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer, cristianismo e alteridade, cristianismo e altruísmo são coisas que andam muito juntas. Tiago está falando sobre isso aqui. Ele fala: de que adianta você dizer, eu tenho uma fé muito grande, eu sou crentaço, aí tal. Aí você vê seu irmão necessitado, você não faz nada. Isso não te toca no coração. E toca no coração de Deus. E se você tem o Espírito de Deus, tem que tocar no seu Espírito. E Tiago vai aqui dizendo, pois ele faz um confronto
entre a fé viva e a fé morta, no 17. Ele diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Para Tiago, a fé tem que ser mostrada por atitudes positivas. Caso contrário, ela será uma fé morta em si mesma, isto é, ela é uma fé natimorta. As pessoas que dizem que têm fé, segundo Tiago, em Jesus Cristo, mas não se importam com nada nem com ninguém e vivem do seu próprio egoísmo, ele diz: essas pessoas são religiosas, mas não têm fé. No versículo 18, ele arruma aqui um interlocutor imaginário, a quem ele chama de alguém, e ele diz o seguinte: mas dirá alguém, que é um interlocutor imaginário aqui no caso, mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Ele diz: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O debate gira em torno da demonstração da fé. Para Tiago só existe um fator que demonstra a fé: obras. E no versículo 19 ele vai chamar a nossa atenção para um negócio bem interessante. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Tiago compara a fé sem obras com a fé dos demônios. Você sabia que demônio não é ateu, né? O ateu é pior que o demônio, porque o demônio crê, diz que ele crê e estremece. O ateu não crê. Então o ateu é pior que o demônio. Ele fala: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Quer dizer, os demônios sabem que existe um só Deus, o Senhor, nos céus e na terra, e no ministério de Jesus, os demônios manifestaram muitas vezes a crença deles. Por favor, abra sua Bíblia em 5, 7 de Marcos e veja comigo. Marcos capítulo 5, versículo 7. É a história do endemoniado Gadareno. Lembra aquela história que Jesus atravessou o mar da Galileia, chegou na terra de Gadara e veio um sujeito endemoniado, disse que ele não podia ser amarrado nem com correntes, que ele quebrava tudo. Ele vivia nu pelos montes, gritando, se acabando, se matando. Mas quando ele viu Jesus, o que ele falou? Olha, o 7, 5, 7 de Marcos. E clamando com grande voz, esse endemoniado disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. O demônio sabia quem era Jesus Cristo. Quer dizer, é o que Tiago está dizendo. Ele tem fé que estremece. Em Lucas 4:41 também, por favor. Diz que quando Jesus expulsava demônios, olha, Lucas 4:41, e também de muitos saíam demônios clamando e dizendo: tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Jesus não entrevistava demônios. Jesus mandava os demônios se calarem. Você encontra hoje em muitas igrejas entrevista com o demônio, né? Outro dia eu escutei uma história que disse que uma certa igreja apareceu um sujeito endemoniado e o pastor botou o microfone na boca do tal endemoniado e falou assim: fala para essa congregação se eu sou filho de Deus ou não. Aí disse que o demônio falou: você é filho de Deus. Aí a congregação: aleluia, glória a Deus. Testemunho de demônio, Jesus nunca aceitou. O demônio vai dizer para uma igreja de Deus quem é filho de Deus? Quem diz para a igreja de Deus quem é filho de Deus é a Bíblia, a palavra de Deus. Não é demônio. Os demônios sabem, ele tem uma fé ortodoxa, mas ortodoxia em si não é sinônimo de fé salvadora também. Lá em Atos 19:15 tem um trecho bem interessante, que 7 filhos de um sacerdote chamado César, eles viram Paulo expulsando o demônio e resolveram expulsar também. 19:15. Aí no 14, né? Do 13 a seguir, 19 do 13 a seguir, diz: alguns dos exorcistas judeus ambulantes,
tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos, pois, por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Ele disse que deu uma surra nos 7. Vejam só como o Tiago diz: os demônios creem. Os demônios são ruins, são espíritos malignos, são anjos caídos. Mas eles creem em Deus e estremecem. O que significa essa expressão, creem e estremecem? Segundo os eruditos aí, estremecem de raiva. Porque eles sabem que Deus existe. E eles sabem do destino deles. E eles sabem que o destino deles é irreversível. Eles sabem que estão condenados para sempre. Então eles creem, eles estremecem, é como se espumasse de raiva diante da verdade divina, da verdade da trindade de Deus. Eles conhecem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas eles estremecem, eles têm raiva, eles espumam dessa realidade, dessa verdade, quando sabem disso. Então Tiago fala, a fé sem obras, ele compara a fé de demônios. Você sabe que Deus existe, mas os demônios também fazem a mesma coisa. Então Tiago quer algo maior, algo mais profundo. Do que será que ele está falando? É interessante que antes de falar sobre isso, Tiago ainda cita alguns personagens do Antigo Testamento para desenvolver aqui o seu pensamento. Ele cita Abraão, nos versículos 21 e 24, a 24 ele diz: porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. O Tiago, ele traz o testemunho de Abraão, para dizer: Abraão foi justificado pela fé, sim, mas por causa das obras. As obras cooperou com a fé e a fé foi aperfeiçoada. Mas se você ler direto o texto, você vai entender que ele está dizendo que Abraão foi justificado por obras e não pela fé. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, só para a gente fazer um pequeno confronto. Romanos 4, do 1 ao 3. E lembre desse texto. Deixe esse texto aberto em Tiago. Romanos 4, do 1 ao 3. Paulo cita o mesmo Abraão. E olha o que Paulo diz. Romanos 4, do 1 ao 3 diz: que diríamos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Pergunta: eles estão falando ao contrário? Sim ou não? Não, por quê? Claro que não. Paulo fala: que diríamos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque diz a Escritura: creu Abraão em Deus, isso que foi imputado como justiça. E Tiago diz: porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras? E Paulo está dizendo que Abraão não foi justificado pelas obras. E agora, tem contradição na Bíblia? No domingo passado nós pregamos sobre a Bíblia. A Bíblia. E nós dissemos que na Bíblia não há contradição. E como é que a gente vai explicar um texto, 2 textos desses? E mais ainda, volta aí um pouquinho de Tiago para Hebreus 11, do 8 ao 10. Hebreus 11, do 8 ao 10 diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que ele havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E o que a gente faz com o Tiago agora? É interessante, né? Essas coisas. Você sabe que a leitura da Bíblia é um negócio extraordinário. Se você ler com atenção, você descobre todos os detalhes da Bíblia. Se você ler sem atenção, você passa por cima dos textos. E não satisfeito ainda com o exemplo
de Abraão, que ele chama aqui para comprovar a sua tese, ele fala de Raabe, no versículo 25. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Volta outra vez em Hebreus 11:31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ainda tem mais um argumento. Versículo 26 ele fala: porque assim como o corpo, o seu espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Sabe de uma coisa? Muitos críticos da Bíblia usam esses textos para dizer que existem contradições na Bíblia. Não há contradição, e a gente vai ver isso aqui já já. O que eu quis ressaltar é que esses textos estão na Bíblia. E nós não podemos ignorar uma coisa que está na Bíblia. Eu, desde muito garoto, eu sempre gostei de respostas para as coisas, para as dúvidas que eu tinha. Sim, eu nunca gostei de, deixa para lá, é assim mesmo, não adianta. Você não crê? Eu sempre gostei de ter respostas para as coisas. E eu sempre procurei as respostas. Quando eu me defrontei já há muito tempo com esses textos, eu procurei alguma resposta para isso. Quando olho a literalidade de todos esses textos, a gente tem a nítida impressão que Tiago e Paulo estão dizendo coisas contrárias. Se você simplesmente se apega à gramática e não à ideia, você vai ver que eles estão realmente dizendo coisas que se chocam, pelo menos. Então, aqui no terceiro item da minha mensagem, eu fiz a seguinte pergunta: por que Tiago escreveu esse texto? Então nós vamos ver por que Tiago escreveu esse texto. Ele poderia ter escrito outra coisa? Poderia. Se Tiago não cria na salvação pela graça, em primeiro lugar, quem era esse Tiago aqui? Tiago era o irmão de Jesus. Quem escreveu? Ele era pastor da igreja de Jerusalém. E quem, junto com Pedro e João e os outros apóstolos, foi quem disseram para Paulo: você tem todo o nosso apoio, pode pregar o Evangelho. E Paulo pregou durante todo o tempo da sua vida a salvação pela graça. E toda a Bíblia fala da salvação pela graça. Então, será que Tiago tinha um pensamento diferente? Na própria epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 18, veja só como ele cria na salvação pela graça. Ele não está falando coisas contrariamente à graça de Deus. 1,18 ele diz: segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Esse versículo é um dos versículos básicos da doutrina da salvação pela graça. Pela vontade de Deus nós somos gerados. Então Tiago não descria da graça de Deus. Então o que ele está querendo dizer quando disse o seguinte? Outra coisa na epístola dele: para quem Tiago escreveu essa epístola? Quando você abre na epístola aos Romanos, para quem Paulo escreveu Romanos? Os Romanos. Tá certo? Para que igreja Paulo escreveu a epístola aos Romanos? Para a igreja de Roma. Quando você abre em 1 e 2 aos Coríntios, para quem Paulo escreveu a epístola aos Coríntios? Para que igreja? Para a igreja de Corinto, né? Quando você abre Filipenses, Gálatas, quando Paulo escreveu para a igreja da Galácia, ou as igrejas da Galácia, para que igreja que ele escreveu? Galácia era uma região inteira, né? E havia muitas cidades: Icônio, Listra, Derbe e Antioquia da Pisídia. Então ele escreve aquela carta para lá. Tiago também, e normalmente, uma coisa que a gente tem que entender sobre carta é que carta é endereçada. Não existe uma carta que não seja endereçada a alguém. Tem aquelas cartas, né? A quem endereçar? Aí endereçada à sociedade inteira. Mas no geral você endereça suas cartas a alguém. E Tiago escreveu sua carta para quem? Capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então, para quem Tiago escreveu sua carta? Para os judeus da dispersão, para os judeus das 12 tribos.
Eu estou dizendo isso para que você entenda porque Tiago escreveu essas palavras. Tiago escreveu essa carta aos crentes judeus, aos crentes judaicos, às 12 tribos de Israel que haviam, alguém das 12 tribos de Israel, que haviam se convertido ao cristianismo. E esses judeus que se converteram ao cristianismo, parte deles vira judaizante, ou seja, aqueles que querem que os cristãos cumpram todos os preceitos da lei para se tornarem cristãos, que era o problema que eles fizeram na Galácia. E outra parte entendeu a graça de Deus de uma forma extremamente errada também. Quando eles entenderam que o indivíduo é salvo pela graça de Deus, e você não precisa fazer nada para ser salvo, Jesus Cristo cumpriu toda a lei por nós, Jesus Cristo é a nossa justificação, você é salvo pela fé e não pelas obras. Então o que eles fizeram? Eles deixaram de praticar qualquer espécie de obras. Então Tiago, na verdade, está chamando a atenção deles para dizer o seguinte: se você é crente verdadeiro, você tem que mostrar que você é crente. Por isso que ele diz, não adianta você dizer que tem fé, se você anda numa vida devassa, se você anda numa vida que não agrada a Deus. Havia muitas filosofias nessa época em que essa carta foi escrita. Existiam os filósofos que diziam que o indivíduo tem que praticar a virtude para ser feliz, para ser bem. Em contrapartida, havia os filósofos que diziam o seguinte: para você ser feliz, você tem que fazer tudo que der na cabeça, e você não tem que dar satisfação para ninguém. Alguns judeus entenderam que era aquela filosofia que tinha sido pregada para eles. Daí a insistência de Tiago em dizer para eles: se você tem fé, você tem que demonstrar pelas suas obras, você tem que demonstrar pelo seu caráter, pela sua vida. Na cabeça de Tiago não sobra a ideia de que se você é crente e é salvo em Jesus Cristo, você não precisa mais fazer nada, não precisa se preocupar com os irmãos. Interessante que os judeus já tinham um histórico dessa espécie. Se vocês lembram, em Marcos 7, por exemplo, alguns mestres judaicos já ensinavam isso antes mesmo do cristianismo. Em Marcos capítulo 7, por exemplo, versículos do 9 ao 13, Jesus disse o seguinte para eles. E Jesus dizia aos judeus: bem invalidais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Então, Tiago está diante de um problema na igreja primitiva, com os crentes judeus, que deixaram de entender a graça de Deus, ou não entenderam, ou não quiseram entender, e acharam que se eu estou salvo, eu posso fazer qualquer coisa. Sabe aquela pessoa que fala assim: eu sou crente, eu sou salvo, minha salvação está garantida. Por quê? Porque o pastor fez um apelo, eu levantei minha mão na igreja, então estou salvo, eu posso fazer o que bem entender. E nós pregamos, e a Bíblia ensina, que a salvação de fato é eterna. Mas quando a Bíblia diz que Jesus nos chama, diz que Ele nos chama com uma santa vocação. A Bíblia diz que Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. De maneira que não é porque você é salvo pela graça de Deus que você vai praticar coisas contrárias à moral bíblica, à moral evangélica, aquilo que a Bíblia ensina. Não cabe na vida de um crente viver uma vida que não agrade a Deus. E é sobre isso que Tiago está falando aos judeus. Então ele está enfatizando o fazer certas coisas para demonstrar a fé. E essa é uma lição para nós todos hoje ainda. Você é crente em Jesus Cristo, a sua vida deve demonstrar a sua fé. Como é que eu digo que sou crente em Jesus Cristo, fui salvo, remido pelo sangue do Cordeiro, o Espírito Santo de Deus habita em mim, e eu sou mentiroso, sou devasso, sou beberrão, vivo fazendo coisas que não agradam a Deus, que não agradam a Deus, vivo dando escândalos ao Evangelho? É sobre isso que Tiago está falando. Fala, você não pode dizer que tem fé se não tiver as obras, se não tiver uma demonstração prática e pura do que você é. Você é aquilo que você crê. Se você crê em Jesus Cristo, sua vida tem que ser modificada pela graça de Deus.
Então, por que Tiago escreveu sobre isso? Para chamar aqueles crentes judeus a atenção de que eles não podiam viver uma vida devassa dizendo que eram crentes. Se eles de fato eram crentes, eles deviam se preocupar em cumprir a palavra de Deus, como todos nós. Amém? Tiago não está pregando salvação pelas obras. Na verdade, ele está enfatizando as obras para aquele que é salvo. Para concluir, quero dizer o seguinte: toda a Bíblia ensina que a salvação é obtida unicamente pela fé no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e não por obras. As obras não salvam. Apenas, então, somente a fé em Jesus Cristo é o meio adequado para que nós possamos obter a salvação eterna. E Tiago nos exorta aqui, apesar das boas obras não salvarem, os salvos devem praticar boas obras, não para serem salvos, mas porque são salvos. Amém? Então fica para nós esta lição da palavra de Deus. Se você é salvo em Jesus Cristo, você é salvo por toda a eternidade. Mas o salvo demonstra a sua fé pelas suas obras. Não existe nenhum salvo que não demonstre a sua fé pelas suas obras. É impossível. São conceitos que não andam juntos. Eu sou crente, mas não faço nada que o Senhor manda. É crente em quê? E outra, se Jesus Cristo é Senhor, como é que Ele manda e você não faz? Fé e obras não são conceitos antagônicos, são harmônicos e caminham juntos. Se você é crente, todos vão ver que você é crente, até os demônios. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus faça com que a sua palavra penetre nos nossos corações e também que nós não tenhamos medo de confrontar a própria Bíblia, porque a Bíblia vai nos ensinar o que ela está dizendo. A Bíblia explica a própria Bíblia. E não custa também a gente ler alguns livros bons de grandes editoras e grandes autores que nos auxiliam no entendimento da palavra de Deus. Que Deus, nosso Senhor, nos abençoe nessa noite e que a sua graça possa fluir em nossos corações e todos nós possamos viver para a sua glória e céus.